Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Hoje vamos comentar a matéria Crédito privado dispara e fundos isentos superam expectativas, avalia XP Asset, do site Infomoney, que fala sobre o crescimento robusto do mercado de crédito privado e o desempenho impressionante dos fundos de investimento isentos de imposto de renda. Se você tiver qualquer dúvida sobre o que vamos discutir ou quiser compartilhar sua própria experiência com investimentos, por favor, deixe seu comentário abaixo. Sua participação é muito importante para a nossa comunidade de investidores. Neste vídeo, vamos detalhar o que é o crédito privado, por que os fundos isentos estão atraindo tanto dinheiro e quais os riscos e oportunidades que o cenário atual apresenta. E a informação mais impactante é que, mesmo com o governo discutindo a possibilidade de taxar esses investimentos, a procura continua altíssima porque o mercado acredita que os títulos já emitidos manterão sua isenção. O mercado de crédito privado tem demonstrado uma força extraordinária. Apenas no mês de julho, registrou uma captação líquida de 23 bilhões de reais. É um volume impressionante de dinheiro novo entrando nesse tipo de investimento em um único mês. Para quem não está familiarizado, captação líquida é a diferença entre o dinheiro que entrou e o que saiu dos fundos. Um saldo positivo tão grande assim indica uma forte confiança dos investidores nesta modalidade de aplicação financeira. Desse total, 14 bilhões de reais foram direcionados especificamente para os chamados fundos isentos. Isso significa que mais da metade do dinheiro novo que foi para o crédito privado buscou essa categoria específica de fundo. E há um bom motivo para isso. Esse movimento não é um evento isolado. Já são 3 meses consecutivos de entrada consistente de recursos, o que consolida o crédito privado como um dos principais motores de crescimento da indústria de fundos em todo o Brasil. Segundo Eric Vieira, que é gestor de renda fixa e crédito privado na XP Asset, o volume de dinheiro que entrou nos fundos isentos ao longo do ano já é histórico. Até o mês de agosto, o acumulado de captação nesses fundos atingiu a marca de 91 bilhões de reais. Esse valor não apenas é expressivo por si só, mas também representa uma superação de todo o desempenho registrado no ano de 2024. O ano ainda nem acabou e os recordes de captação já foram quebrados. Mas afinal, o que é o crédito privado? De forma simples, são operações de empréstimo feitas para empresas, mas que não passam pelos grandes bancos comerciais. Em vez disso, o dinheiro vem de fundos de investimento que reúnem capital de diversos investidores. Essas empresas buscam o crédito privado por vários motivos. Muitas vezes, conseguem condições mais flexíveis, prazos mais adequados à sua realidade, ou uma velocidade na liberação dos recursos que os bancos tradicionais simplesmente não conseguem oferecer. Para o investidor, a grande vantagem é a possibilidade de obter uma rentabilidade maior. Como o risco de emprestar para uma empresa é geralmente maior do que emprestar para o governo, os juros pagos também são mais altos. Dentro desse universo, os fundos isentos se destacam. Eles são chamados assim porque os rendimentos que eles geram para o investidor pessoa física são isentos de imposto de renda. É um benefício fiscal muito poderoso. Essa isenção não é um presente, é uma política de incentivo do governo para direcionar recursos a setores considerados estratégicos para o desenvolvimento do país, como infraestrutura, o setor imobiliário e o agronegócio. Então, quando você investe em um fundo isento, na prática, seu dinheiro está ajudando a financiar a construção de uma nova rodovia, a expansão de uma linha de transmissão de energia ou o crescimento de uma grande produção agrícola. E o desempenho recente desses fundos justifica o otimismo. O gestor da XP Asset mencionou exemplos concretos. Fundos como o Super Corporate Light, o Super Corporate Top e o Super Corporate Plus tiveram performances notáveis. O Super Corporate Light rendeu 1,15% no mês. O Super Corporate Top entregou 1,18%.
e o Super Corporate Plus alcançou 1,22%. Todos superaram o CDI do período, que foi de 1,16%. O CDI, ou Certificado de Depósito Interbancário, é a principal referência de rentabilidade para investimentos de renda fixa no Brasil. Ficar acima dele é o objetivo principal da maioria dos gestores de fundos conservadores e moderados. No entanto, o verdadeiro brilho veio dos fundos isentos. O fundo XPDB incentivado CDI, por exemplo, entregou uma rentabilidade de 1,57% no mês. É um resultado espetacular, bem acima do CDI. Outro fundo, o XPDB incentivado Icatu, foi ainda mais longe, alcançando a marca de 1,67% de retorno em um único mês. Isso demonstra o poder da combinação de bons ativos de crédito com o benefício da isenção fiscal. O mais curioso desse cenário é que todo esse dinheiro está entrando nos fundos, mesmo em meio a discussões no governo sobre uma possível tributação futura desses instrumentos. Isso parece contraditório, mas há uma lógica por trás dessa aparente anomalia. A interpretação dominante no mercado financeiro é que, mesmo que uma nova lei de tributação seja aprovada, ela só valerá para os novos títulos que forem emitidos. O estoque de títulos que já existem no mercado e que foram emitidos com a regra da isenção deve manter esse benefício até o vencimento. Essa expectativa de manutenção das regras para o que já foi feito é o que se chama de respeito ao direito adquirido. Isso trouxe uma onda de novos compradores para o mercado, que querem garantir a posse desses papéis isentos antes de qualquer possível mudança na legislação. No entanto, é impossível não sentir um certo incômodo com essa situação. A instabilidade e a constante mudança de regras tributárias no Brasil são um fator de risco que sempre deixa os investidores apreensivos. Planejar o futuro fica mais difícil quando as regras do jogo podem mudar a qualquer momento. Além da questão tributária, o gestor da XP Asset também destacou o aquecimento do mercado primário. O mercado primário é onde os títulos são emitidos pela primeira vez, ou seja, onde as empresas captam o dinheiro novo diretamente dos investidores. Essa movimentação é um sinal de que as empresas estão otimistas e buscando recursos para investir em seus projetos, o que é positivo para a economia como um todo. É um ciclo virtuoso. Empresas investem, trabalham para desenvolvimento, geram empregos e movimentam a economia. Outro fator que beneficiou os fundos de crédito foi o chamado fechamento das curvas de juros. Esse termo técnico significa que as expectativas do mercado para os juros futuros caíram. Quando isso acontece, os preços dos títulos de renda fixa que já existem no mercado sobem. É a famosa marcação a mercado. Se você tem um título que paga 10% ao ano e a expectativa para os novos títulos cai para 9%, o seu título antigo se torna mais valioso. Os fundos que possuíam esses títulos se beneficiaram diretamente desse movimento. Olhando para frente, o gestor também apontou onde estão as melhores oportunidades de alocação para o mês de setembro. Ele deu destaque para mandatos e estruturas de feeders de curto prazo. Fundos feeders são aqueles que investem em cotas de outros fundos de investimento. Estruturas de curto prazo são interessantes em um cenário de incerteza, pois permitem ao investidor ter mais liquidez e flexibilidade para realocar seus recursos conforme o cenário muda. Além disso, ele ressaltou que existe um pipeline robusto de novas emissões no setor de infraestrutura. Pipeline é o jargão do mercado para a fila de operações que estão prestes a acontecer. As áreas com mais oportunidades são as de rodovias e linhas de transmissão de energia.
São setores que demandam um volume gigantesco de investimentos e que oferecem contratos de longo prazo, o que traz uma certa previsibilidade para as receitas. Uma estratégia interessante adotada pelas empresas tem sido a de realizar emissões de dívida de curto prazo. A ideia por trás disso é bastante inteligente. Elas estão captando recursos por um período mais curto agora, expectativa de que os juros reais caiam no futuro próximo. Se essa queda de juros realmente acontecer, elas poderão, então, contrair financiamentos mais longos a um custo muito menor. É uma aposta na queda da taxa de juros, uma forma de se posicionar para aproveitar condições mais favoráveis lá na frente. Mas nem tudo são flores, e o mercado também tem seus setores de maior risco. No campo da renda variável, que envolve ações, o especialista Milton Sullivan avaliou que o setor agrícola continua sendo o mais arriscado no momento. Isso se deve a dois fatores principais. O primeiro é a alta volatilidade no preço das commodities, como soja e milho, no mercado internacional. Uma queda brusca nos preços pode impactar severamente a receita das empresas do setor. O segundo fator de risco é a elevada alavancagem recente. Muitas empresas do agronegócio se endividaram bastante nos últimos anos para financiar sua expansão. Em um cenário de juros ainda altos, o custo dessa dívida pesa muito no balanço. Já no universo dos fundos multimercado, que podem investir em diferentes tipos de ativos, o gestor Bruno Marques destacou o real, a nossa moeda, como um ativo particularmente atrativo no cenário global. Essa atratividade vem de uma combinação poderosa: o QR elevado e a baixa volatilidade. O QR é o ganho que um investidor estrangeiro tem ao investir no Brasil, simplesmente pela diferença entre os juros altos daqui e os juros baixos de seus países de origem. Mesmo com a queda recente da Selic, a taxa de juros brasileira ainda é uma das mais altas do mundo. Isso faz com que investir em ativos atrelados ao real seja muito rentável para o capital estrangeiro, o que ajuda a fortalecer nossa moeda. Ele também mencionou que está acompanhando de perto o euro como uma alternativa relevante de investimento. Com as economias globais em constante mudança, diversificar as moedas em que se investe é uma estratégia de proteção muito importante. Para completar o panorama, o economista-chefe da XP Asset, Fernando Genta, trouxe uma visão sobre o cenário macroeconômico e os riscos que o Brasil pode enfrentar no horizonte de 2026. E a visão dele, infelizmente, traz alguns pontos de preocupação. Ele alertou que o crescimento da economia e, consequentemente, o mercado de trabalho podem enfrentar riscos relevantes. O primeiro e talvez mais preocupante deles é a possibilidade de uma expansão fiscal maior do que a prevista. Isso significa o risco de o governo gastar muito mais do que arrecada. Quando isso acontece, a dívida pública aumenta, o que gera desconfiança nos investidores e pode forçar o Banco Central a subir os juros novamente no futuro, para controlar a inflação. É uma ameaça constante que paira sobre a nossa economia. Em sentido oposto, outro risco são os efeitos do aperto monetário que ainda estão em curso. O Banco Central subiu muito os juros nos últimos anos para combater a inflação. Essa freada na economia, embora necessária, pode ser mais forte do que o esperado e levar a uma desaceleração econômica mais intensa. Por fim, ele citou a possibilidade de choques externos, como uma desaceleração mais forte da economia dos Estados Unidos. Como a economia americana é a maior do mundo, qualquer problema por lá acaba afetando o resto do globo, inclusive o Brasil, através da queda nas exportações e da aversão ao risco dos investidores. Diante de todo esse contexto, a visão da XP Asset é de que o crédito privado deve continuar ganhando tração, ou seja, continuar crescendo e atraindo investidores. Os fundos isentos, em particular, devem se manter na liderança em termos de performance.
As novas oportunidades em infraestrutura são um caminho promissor para quem busca retornos sólidos no longo prazo. E a recomendação geral é manter uma gestão conservadora da carteira de investimentos, em um ambiente de juros ainda elevados e grande volatilidade no mercado. Ser cauteloso e priorizar a qualidade dos ativos é a melhor forma de mitigar os riscos e proteger o seu patrimônio. A busca por retornos mais altos deve ser sempre equilibrada com uma análise cuidadosa dos riscos envolvidos. Investir em crédito privado pode ser uma excelente forma de diversificar a carteira e obter rendimentos superiores aos da renda fixa tradicional. No entanto, é fundamental entender que esse tipo de investimento também embute riscos maiores. O principal risco é o de crédito, ou seja, a possibilidade de a empresa que pegou o empréstimo não conseguir pagar sua dívida. Por isso, é essencial investir através de fundos geridos por profissionais competentes, que fazem uma análise rigorosa da saúde financeira de cada empresa antes de investir. A escolha do fundo certo é crucial. É importante analisar o histórico do gestor, as estratégias adotadas, as taxas cobradas e, principalmente, a qualidade da carteira de crédito do fundo. Informação e cautela são os superpoderes do investidor de sucesso. O cenário para os próximos anos é desafiador, com riscos fiscais internos e uma conjuntura externa complexa. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil oferece oportunidades únicas, especialmente em setores que ainda carecem de muito investimento, como o de infraestrutura. Para o investidor, o momento exige um equilíbrio entre aproveitar as boas rentabilidades oferecidas pelo crédito privado e se proteger das incertezas macroeconômicas. A diversificação, como sempre, é a palavra-chave para navegar em águas turbulentas com mais segurança. Agradeço muito pela sua audiência. Espero que as informações tenham sido úteis para seus investimentos. Conheça os outros vídeos do nosso canal para continuar aprendendo a proteger e multiplicar seu patrimônio.